E aí, família, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma análise aqui no canal. Vamos começar com o Bitcoin, de uma série de 5 análises, tá? Até que, enfim, Bitcoin saiu dessa água de salsicha, já vinha há uma semana aproximadamente lateralizando. Essa lateralização a gente já vem estudando ela há pelo menos uns 20 vídeos atrás, tá? Desde o vídeo 498 a gente já vem trabalhando nessa consolidação e a maior probabilidade era o quê? Capturarmos toda essa liquidez superior, e foi exatamente o que fez, cravando na nossa região de interesse, como a gente especulou no vídeo 513, tá? Como vocês podem ver aqui, especulamos no 96 e o mercado veio mitigar exatamente essa região conforme nós havíamos especulado, tá? Então vamos entender aí quais as possíveis próximas movimentações, e eu vou frisar mais uma vez aqui que nós trabalhamos com probabilidades, eu não trabalho com achismo, tá? Então, que fique bem claro, são probabilidades, você também não é obrigado a me seguir, não é obrigado a fazer as coisas, né, pelo fato de eu não indicar, você também não é obrigado a fazer as coisas que eu menciono aqui no canal. Leve esse vídeo aqui como sendo ele educativo, tá? Então, olha só, vamos lá. Como nós já estamos trabalhando nessa consolidação há pelo menos 7 dias e nós já havíamos especulado essa captura de liquidez, qual será a maior probabilidade? Bom, primeiro nós fizemos aqui uma belíssima captura de liquidez e vocês podem ver sempre depois de um movimento abrupto o que o mercado tende a fazer. Quem já me acompanha sabe o que eu estou comentando. Ele sempre tende a lateralizar. É claro que numa escala menor, vocês podem ver aqui, ó, depois de uma subida abrupta, olha o tamanho deste movimento, né? Então olha como é coerente essa consolidação. Agora olha só o tamanho desse movimento, olha como é coerente, tá, o tamanho dessa consolidação. Então ela é proporcional, tá, à impulsão que acontece após uma captura de liquidez. Tá? Isso aqui é outra dica valiosíssima também que eu estou passando para vocês. Tá? Então, probabilidade do Bitcoin, tá? Antes de nós finalizarmos a análise, deixa eu passar aqui rapidão, só para vocês terem uma ideia aqui como está esse índice aqui, que é o S&P 500, são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, e é ela que move aí a nossa economia mundial, que move praticamente a nossa economia mundial, então está extremamente saudável. Inclusive nós cravamos mais uma vez aqui a análise do S&P 500, a gente mencionou aqui esse movimento positivo, vindo buscar novas máximas. Inclusive, está a caminho aqui de fazer a captura das novas máximas do mês. É o que o mercado tende a fazer. Depois que capturam a mínima, vocês podem ver aqui, mínima semanal, ele vem fazer a máxima semanal. Mínima mensal, máxima mensal. É sempre assim? Não, mas é a probabilidade, não é uma regra, é uma possibilidade, tá? Então vamos só contextualizar aqui, ó, que nós temos um bloquinho de ordens nesta região, tá? Aqui. E provavelmente deixa eu só botar aqui, ó. E provavelmente quando o S&P 500 vier tocar nessa região, ele vai sentir fazendo aqui uma correção dessa estrutura, tá? Mas não vamos sofrer por antecedência. Primeiro, preciso que o S&P 500, tá, venha fazer a mitigação aqui da captura dessa liquidez aqui e a mitigação desse bloco de ordens. Quando chegar aqui é uma outra história. Eu quero dizer que esse movimento positivo pode levar as altcoins a performarem positivamente. Por quê? Porque está entrando dinheiro na economia, né? Isso leva a economia a ficar mais forte, as pessoas ficam mais otimistas e começam a investir em vários ativos. E um deles é a criptomoeda, tá? Não é especificamente a criptomoeda. Como mencionei, o dinheiro está entrando na economia, então as pessoas costumam fazer investimentos. Ouro, prata, commodities, enfim, forex, todos esses mercados que você já conhece, mini índice, etc. E as criptomoedas, tá? Então podemos ser aí beneficiados com essa subida aqui na economia. Isso é um belo ponto positivo. Inclusive, se nós pegarmos aqui uma Fibonacci, podemos até contextualizar aqui um A, um B e um C, tá? Que é claro que ele vai formar aqui um A, um B ou C, a gente faz ele de forma, uma corretiva de onda 2 e onda A, tá? Não é uma onda, por exemplo, onda 1, por exemplo, onda 1 ela tem que ter 5 subondas, mas ela forma aqui uma onda 1, por exemplo, onda 1, onda 1, 2, 3, 4 e 5 para performar positivamente. Depois vocês podem ver que podemos até formar aqui um ombrinho, cabeça e ombro, que contextualiza uma figura gráfica. É a probabilidade, mas como não aconteceu ainda, são especulações. Mas nós podemos traçar aqui, vocês podem ver que, olha como faz sentido, né? As ondas de Elliott, as ondas, né? 1, 2 e 3 cravando aqui no nível característico, exatamente dentro de um bloco de ordens. Enfim, tudo confluencia para o S&P 500 cravar aqui nessa região, sentir, fazer uma onda 4 para depois a 5. Olha só como ela forma aqui uma figurazinha de ombro, cabeça e ombro,
para desenvolver na alta. A gente sabe que a economia indo bem, os outros ativos tendem a performar também positivamente. Vamos aqui para o dominância do Bitcoin. Dominância do Bitcoin também é a dominância do Bitcoin. Imagina que ele me conhece, né? Tá me assistindo pela primeira vez. Inclusive, aproveitando a engasgada que eu dei aqui agora, vamos, deixa eu só mencionar para vocês, a gente vai somente hoje não, hoje nós vamos fazer 5 análises, tá? E todas as análises serão aqui upadas na plataforma, porém a última análise que eu vou fazer, se você não é um membro apoiador, você só vai assistir ela às 9 horas da noite. E se você é um membro apoiador, você vai conseguir assistir todas as minhas análises na parte da manhã. Considere aí ser um apoiador do canal. Eu costumo brincar aqui que o precinho é mais baratinho do que uma caixinha de chiclete. Se você tiver interesse em conhecer, leia lá os benefícios. Se te agradar, te convido a ser um apoiador pelos benefícios que eu te ofereço. E como bônus, às quartas-feiras, quando a gente está disponível, a gente costuma fazer lives exclusivas e privadas somente para vocês. Inclusive, quando terminamos a live, a gente permanece com a live privada só para os membros apoiadores. Então, se você tiver interesse, é só você clicar aqui no link na descrição. Tem uma série de links que podem te interessar. Então, estamos aqui fazendo a captura da máxima do mês aqui na dominância do Bitcoin, tá? E temos aqui um bloquinho de ordens. Nós já contextualizamos esse bloquinho de ordens aqui há muito tempo já. Ele ainda não foi mitigado. Provavelmente, quando a probabilidade de nós virmos mitigar, né, essa região aqui, eu sempre coloco aqui, tá, pessoal, em 50% de um bloco de ordens, porque 50% de um bloco de ordens semanal, por exemplo, é um bloco de ordens num time frame menor, como 4 horas, por exemplo, 2 horas, etc. Então pode ser aqui no início, pode ser aqui no final, pode, porque o mercado ele trabalha em zonas, em regiões. Aqui, ó, neste intervalo que eu estou passando aqui em vermelhinho, tá? Então o mercado trabalha nessas regiões, nunca numa única linha. Eu só contextualizo aqui para vocês entenderem que esta região aqui é uma região importante no qual o preço vai fazer a mitigação aqui, tá? Fazer este movimento, alinhou o fluxo, tá? Bitcoin, a dominância do Bitcoin vai começar a fazer uma correção dessa estrutura. Isso quer dizer o quê? Que hoje, tá, o Bitcoin detém 64% do mercado do mundo das criptomoedas. Isso quer dizer que as pessoas estão acreditando mais no Bitcoin, etc. E por isso, né, um dos motivos, não é por isso exatamente, que as altcoins estão aí ainda patinando, né, algumas ainda não desenvolvendo muito bem, tá? E quando essa dominância começa a cair, quer dizer que o Bitcoin vai cair? Não, quer dizer que as pessoas vão começar a investir um pouco mais nas criptomoedas, levando aquela explosão que nós estamos acostumados com os bull markets, tá? Então podemos aí ter boas notícias em breve, tá? E só deixa eu fazer um adendo rapidinho aqui, sempre quando nós trabalhamos com análise, tá? De estruturas, ou seja, o IST, SNC, todos os outros conceitos também, o Wyckoff, Down, Price Action, Elliott, a gente tem que trabalhar sempre com a finalização de uma estrutura. Por quê? Se eu trabalhar no meio, começou a subir, um exemplo, tá? Mesmo, vamos especular aqui que nós estamos dentro de uma onda impulsiva que precisa de 5 ondas, ou seja, terminando alguma correção de uma onda 3, por exemplo, e daqui a pouco você entra no meio porque você acredita ser uma onda 3. Tá? O preço ele pode, a partir desse momento, por exemplo, mitigar esse bloco de ordens e começar a cair. O que iria ser uma onda 3 pode ser uma onda 2 complexa para finalizar aqui, por exemplo, a onda 1, né? Então, a onda, aqui você estaria nesse movimento aqui, estaria aqui dentro, tá? Então, ele faria uma onda 2, olha só, o preço iria fazer uma correção, fazendo uma onda 2 para depois sim fazer a onda 3. Então, por que eu preciso que termine? Justamente para a gente conseguir identificar com mais clareza em qual onda nós nos encontramos, tá? Então, sempre quando a gente analisa, porque o Bitcoin vai chegar a 74, sim, a princípio era a maior probabilidade, tá? Ainda não descarta essa possibilidade, deixa o movimento terminar, ainda tem uma onda que precisa ser concluída, alguns topos ainda a serem rompidos, tá? Tem o topo de 94, 95, ele já foi rompido. Pessoal, assim, eu não vou me estender agora, eu vou explicar isso exatamente na live de segunda-feira, vamos fazer lives fixas e vocês vão entender exatamente o que eu quero dizer com isso, tá? Jamais vendi facilidade, essa não é a ideia, vocês vão ver que se fosse fácil, eu sempre menciono, se fosse fácil todo mundo era multimilionário, tá? Então não é assim que funciona, então eu não posso, não é inverter, eu não posso ficar acreditando que o Bitcoin vai ficar batendo em 200 ou 50
enquanto a estrutura não terminar, tá? Mas isso vou deixar bem explicadinho na nossa live de segunda-feira para ver se a gente consegue desmistificar, né? Esse monstro de sete cabeças aí que atormenta aí as pessoas, tá? Então vamos lá. Probabilidade, como nós fizemos aqui no movimento abrupto, consolida e captura, tá? Então a gente vai fazer o quê aqui? Vamos reduzir o time frame e provavelmente nós devemos ter um bloco de ordens nesta região aqui. Deixa eu ver aqui, 4 horas. Temos exatamente um bloquinho de ordens aqui, ó, nesta região. Deixa eu trazer para cá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só alinhar aqui, deixa eu só aqui certinho, beleza, ok. Então, probabilidade, olha que bacana aqui, como nós já vimos estudando isso aqui há muito tempo. Consolida, captura, né, e distribui. O que pode fazer agora, como ele subiu aqui, vocês podem ver aqui, olha só como ele sobe e deixa em eficiência. Geralmente, quando isso acontece, já expliquei aqui nessa região, ele faz o que? Ele consolida. Mais uma manipulação para induzir as pessoas ao erro. O que ele vai fazer agora? Possivelmente ele vai capturar essa região, depois ele vem fazer uma correção dessa estrutura e também, se não romper esse fundo aqui, provavelmente não virá capturar, obviamente. Se nós rompermos esse fundo aqui, estaremos quebrando uma estrutura no H4, teremos uma correção mais abrupta aqui no Bitcoin. Então, só para a gente terminar a nossa análise aqui, olha só, um ponto para a gente prestar atenção é este fundo aqui, tá? Opa! Este fundo aqui é o fundo Caracoles, aqui, ó. Este aqui é o fundo mais importante que nós temos a princípio aqui no Bitcoin, tá? Muita atenção, muita hora nessa calma, tá? Deixa eu trazer para cá. Deixa eu trazer para cá para ficar maior para vocês conseguirem ver. Deixa eu precificar aqui. Tá? Então, nós trabalhamos dessa forma. Se não acontecer, pessoal, não rompeu 93. Poxa, se não rompeu, a gente sabe que é uma correção a níveis de OTE para buscar, né, fazer aqui a mitigação. Não, ele vai mitigar agora, depois vai cair. Né? Então, ele vai formar a estrutura, níveis de OTE para formar aqui a nova estrutura, tá? Então a gente precisa que o movimento termine. Para que eu vou me precipitar e comprar no meio do movimento? Imagina que você compra aqui no meio do movimento e o negócio descamba aqui para baixo, apostando, e você descamba, né? Só eu conheço essa palavra, né? Você apostando num long e o mercado começa a performar negativamente, rompendo aqui esse fundo, por exemplo, né? Quebrando essa estrutura aqui, e aí sim o mercado vem corrigir mais, aí vai te dar uns 10 mil tipos de dor de barriga, né? Então deixa o mercado acontecer. O que eu quero dizer? Por exemplo, nós estamos aqui. Qual é a maior probabilidade? Se nós pegarmos aqui, ó, essa estrutura aqui agora, primeiro, né, vamos juntando aqui, né, as informações. Nós temos um momento praticamente aqui vertical com ineficiência. Quando esse movimento acontece, como eu expliquei aqui nessa perna aqui atrás impulsiva, tá? Ele consolida, captura e depois ele distribui. É a probabilidade. Não estou dizendo que vai acontecer. Já falei, juro que eu vou comprar uma bola de cristal aqui para deixar aqui do meu ladinho, ou uma lâmpada aqui, enfim, para esfregar aqui, para a gente ficar de vida. Eu acho que as pessoas, quando assistem meu vídeo, elas acham que eu sou obrigado a falar o seguinte, pessoal. O Bitcoin ele vai vir agora, a partir de agora, 98,066. Chegou aqui, ele vai cair até 93,947,5. Né? Não é assim que funciona, pelo amor dos meus filhinhos, tá? Então vamos abrir um pouco a cabeça, ao invés de você ficar criticando ou perdendo seu tempo, aprenda. Vamos aprender, vamos todo mundo compartilhar conhecimento. Inclusive, deu uma puxada de orelha ontem lá dentro do grupo de Telegram, né? Aquele grupo que eu criei para vocês compartilharem conhecimento e aprender, tá? Não para ficar falando do canal A, do canal B, do canal C, né? Lá não é para falar mal de ninguém, lá é para nós compartilharmos conhecimento. E o aviso foi bem claro, respeitem as regras, e o próximo comentário falando de outros criadores de conteúdo, ou até mesmo, enfim, vai ser banido, excluído, etc. Sem aviso prévio, tá? Então, olha só. Como nós, voltando aqui à nossa análise, para nós finalizarmos, esse fundo aqui de 93 é extremamente importante, porque romperíamos aqui essa estrutura e aí ele viria pegar essas ineficiências um pouco mais para baixo. Então, muita hora nessa calma, atençãozinho nesse fundo de 93 daqui, tá? A princípio, formou aqui fez um movimento aqui abrupto, que deixando ineficiência, ele costuma consolidar, captura e depois ele vem corrigir essa estrutura que vai formar, por exemplo, a partir deste fundo aqui, ele vai formar uma nova estrutura, tá? E aí essa estrutura ela vai ser corrigida. Então, quando eu mencionei para evitarmos comprar em meio de movimento, por quê? Porque a partir daqui é uma especulação. Qual que é a maior probabilidade? Se nós pegarmos Fibonacci de 38,
deste fundo a este topo, vocês podem observar que este movimento de consolidação está acima de 38%, o que me mostra que essa estrutura está muito forte. Logo, a probabilidade de mitigarmos esse bloco aqui, nesta região, tá, de 98, é muito grande, tá? Consolida, captura e depois ele vem fazer a correção dessa nova estrutura. Por isso que eu preciso que ela forme primeiro, para aí assim a gente tomar as nossas decisões com mais clareza. Tá? Se vai chegar aqui, é uma outra história. Né? Eu costumo trabalhar assim, é uma forma eficiente e uma forma lucrativa. Eu já falei várias vezes que assertividade não é sinônimo de lucratividade. Inclusive, né, vou explicar bem detalhadamente isso na nossa live de segunda-feira. Posso botar aqui, mitigou, né? Posso botar aqui mitigou. H4, eu sei que o H4 foi mitigado. Quando chegar aqui, eu vou reduzir time frame, alinhamento de fluxo, toda aquela história que eu já contei para vocês. Então, é este movimento aqui que eu especulo para o Bitcoin, tá? Né, dentro deste conceito aqui dessa movimento abrupto, consolida, captura e depois ele corrige essa nossa estrutura e nós chamamos esse movimento aqui de distribuição, tá? Dentro de um conceito que nós chamamos de Power of Three. Pesquisem que vocês vão ver que é bem interessante, tem muito a ver também com as Kill Zones, tá? É muito importante, já expliquei em alguns vídeos. Ásia lateraliza, Londres captura e Nova York distribui, isso tem horário para acontecer. Vocês vão ver que é bem interessante, bem bacana, pode auxiliar bastante. Este conceito eles utilizam bastante em outros mercados, mas só que nós adaptamos aqui para o mundo das criptomoedas e também dá muito certo, tá bom? Grande abraço, fique com Deus e até as próximas análises.